Oi. Oi. O povo. Tia, já lhe contando, a gente já falou disso. Não entendi. Eu já lhe contando, a gente já falou outro dispositivo. Ó, como eu percebi que vocês estão com um pouco de dificuldade para determinar se um verbo é de ligação ou é um verbo de ação, eu trouxe aqui 2 slides a mais, 2 ou foi 3 slides a mais, para falar sobre isso com vocês. Deixa eu ver aqui a Isabelle. Acho que a Isabelle caiu. Tá aqui a Isabelle. Oi, Flor. Ó, Oi, tia. como eu vi aqui, eu comecei falando sobre quem é Rosilda. Rosilda é eu, tia, mas eu vou entrar pelo outro, porque a senhora acabou de prestar o celular. Ah, sim, eu falo com Deus. Quem é Rosilda? De quem é Rosilda, Alana? Minha mãe. Ah, vamos lá. Eu falando aqui, Isabelle, que como eu estou vendo vocês com um pouco de dificuldade para fazer essa diferenciação entre o verbo de ligação e o verbo de ação, eu vou falar mais uma vez sobre ele, tá? Rapidamente. Ó, o verbo de ligação tem o papel de fazer a ligação entre o sujeito e suas características. Como o próprio nome já sugere, a característica em questão é classificada de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Responsável por modificar o sujeito, informando alguma coisa a respeito dele. O que ele está dizendo? O verbo de ligação, ele traz junto com ele, logo em seguida, uma caracterização em relação ao sujeito. Os principais verbos de ligação são, deixa eu diminuir aqui e botar ele marcado. Espera aí. Tá aqui, ó. Vou já aumentar para mostrar para vocês. Pronto. Bora lá. A característica em questão é classificada de predicativo do sujeito e é responsável por modificar o sujeito, informando alguma coisa sobre ele. Informando alguma coisa sobre ele em relação a características, a qualificações. Os principais verbos de ligação são, olhem aí a listinha que a gente colocou: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Esse andar que ele está colocando aqui, ó, no sentido figurado, ele anda cabisbaixo, ele anda tristonho, triste. O triste é uma caracterização em relação ao sujeito. Então, esse andar, colocando ele junto a uma característica, ele é um predicativo do sujeito e o andar será o verbo de ligação. Tudo bem? Tudo bem aqui? Ficou claro como eu vou definir esse verbo de ligação? O que vem depois dele é uma característica em relação ao sujeito, é uma qualificação e não é resultado de uma ação. Certo? Olha aqui os exemplos. O carro é vermelho. O é o verbo de ligação. Vermelho é uma característica em relação ao sujeito que é carro. Pedro está feliz. Olha feliz aí, um adjetivo qualificando esse sujeito. Amanda parece doente. Não é uma caracterização em relação ao sujeito?
Doente. Permanece animada. A festa permanece animada. Animada é uma qualificação em relação ao sujeito. João ficou triste. Ou ficou doente. O doente, o triste, é uma caracterização, uma qualificação dada ao sujeito. Diana continua sorridente. Ou Maria anda nervosa. Qual é o detalhe principal? Eu olhar qual é o resultado que vem logo depois desse verbo. Se é uma caracterização, uma qualificação em relação ao sujeito, ou se eu tenho o resultado de uma ação. Existem casos em que os verbos podem aparecer como transitivos ou intransitivos. Aí a gente vai lembrar, os transitivos pedem complemento, o intransitivo não. Ele tem a sua ação verbal completa, o seu sentido completo. Essas duas formas de classificação estão diretamente ligadas ao contexto em que elas aparecem na frase. O que isso significa? Significa que eu faço análise de acordo com o que eu vejo na oração. Não é o verbo solto, não. Olha o exemplo de andar. O andar, no sentido figurado, ele vai ser verbo de ligação. Mas o andar, no sentido de deslocamento, de movimento, aí eu já vou ter ele como verbo de ação. Certo? Fui clara? Aí eu venho para os verbos de ação. Deixa eu colocar ele aqui vermelhinho também, porque eu não destaquei, mas eu vou botar aqui esse vermelhinho. Peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para destacar aqui. Pronto, deixa eu aumentar. Ó, verbos de ação. Os verbos de ação possuem significado próprio e revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito dentro da frase. Os verbos de ação estão presentes no predicado verbal. Predicado verbal. Porque os verbos de ligação estão ligados ao predicado nominal. Os verbos de ação estão presentes no predicado verbal e no predicado verbo nominal. Como a gente vai ver, a gente tem a presença do verbo de ação aparente na oração, enquanto o verbo de ligação vai ficar subentendido. Eu tenho um núcleo, um verbo de ação, e eu tenho um nome também que vai fazer alguma caracterização em relação ao sujeito ou em relação ao objeto. Aí veja aqui, ó. Alguns exemplos de verbo de ação são sair, bater, ir, vir, beber, gritar, comer, correr, certo? Os que têm o resultado de uma ação. O verbo de ação tem, no mínimo, um argumento. Ou seja, algo que lhe complete o significado. Quando existem 2 ou 3 argumentos, os outros verbos que seguem serão complementos, não sendo afetados pela ação verbal. Olhem aqui os exemplos. O cachorro virou a mesa. Virar é o resultado de uma ação verbal. Olha o complemento aí. O que foi que ele virou? Ele virou uma mesa. Virar a mesa de carambela, cabeça para baixo, como a gente chama. Não sei se vocês conhecem essa expressão de carambela. Não? Fui de carro para a faculdade. Tem uma ação verbal dentro desse verbo de ação. Estou comendo pastel.
Mudei de casa, troquei de casa. Ensinei muitas coisas para o meu colega. Li um livro em 2 dias. E aí, meus amores? Em relação a esses verbos de ligação e esses verbos de ação, alguma dúvida? Tá claro? Meu Deus, cadê essas outras coleguinhas? Vai ver, eles pensam que a senhora coloca os vídeos na internet e eles não precisam assistir mais aula. Minha gente, olha, isso é complicado. Porque aqui vocês têm a oportunidade, como a Isabelle faz, como a Alana faz, de interagir, de perguntar. Quando coloca lá, tudo bem, eu estou explicando tudo, né? Mas se ele tiver alguma dúvida naquele momento, ele não tem como tirar. E sem contar, gente, que quando a gente vai ver as visualizações, não estão acompanhando as aulas. Porque quando eu vejo lá que não tem essas visualizações em relação à turma, eu não me preocupo, porque a grande maioria assiste às aulas. Quando tem visualização, eu já fico feliz, porque aí vocês assistiram para tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Mas aí não é o caso. Assistiram a aula passada? Antes dessa minha agora? No intervalo entre um e outro? Não teve. Ah, vocês não têm, né? Beleza. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, a gente estava com essas orações para fazer a análise. Lá entrando já no predicado verbo nominal. Ó, Suzana chegou cansada. Suzana chegou cansada. Como é que a gente faz a análise da oração? Primeira coisa, Encontrar o verbo. encontrar o verbo. Qual é o verbo da primeira? Chegar. Só molha na minha garganta aqui um pouquinho, só um minutinho. Bora lá. Chegar. Tá aqui, ó. Aí ele diz que para eu descobrir quem é o meu sujeito, mesmo vocês tendo aqui já a certeza de quem é o sujeito, eu faço a pergunta para o verbo. Quem chegou atrasada? Suzana. O quê? Suzana. Ó, uma tá falando Suzana e outra tá falando outra coisa. Suzana é o sujeito. Suzana. Meu Deus. É a Sara, tia. Meu Deus do céu, e o Vala que já acha isso. Bora lá. Suzana é o sujeito. Chegou, cansado. Chegar se encaixa no verbo de ação ou de ligação? Ação. Pronto. Ela chegou, ó, ela adentrou o ambiente cansado. Então, aqui eu tenho o verbo de ação ou verbo nocional. É a mesma coisa. Mas aí, como eu tenho um verbo que indica ação, o meu predicado já se inicia dizendo que é um predicado verbal. Mas aqui no finalzinho eu tenho isso aqui, ó, cansada, que é um adjetivo que está sendo relacionado ao sujeito. Aqui eu tenho o predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo chegar, que é um verbo de ação, e está aparente aqui na oração, e o cansada subentende-se que Suzana chegou e estava cansada. Enquanto chegar é um verbo de ação, o estar é um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Tudo bem até aqui? Terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram. Verbo que indica ação. Verbo de ação ou verbo nocional. A mesma coisa. Se eu tenho nesse predicado um verbo que indica ação, eu já tenho de cara um predicado verbal. Mas eu tenho aqui, ó, satisfeitos. Satisfeitos é uma qualificação, uma caracterização em relação ao sujeito. Aqui não tem o sujeito, mas se eu perguntar para vocês, quem terminou o trabalho satisfeito?
Nós. É nós terminamos ou eles terminaram? Eles terminaram. Então, eu tenho o predicado verbo nominal, onde tem um núcleo, aqui, ó, um núcleo verbal, que é o verbo terminar, e um nome, que no caso é um adjetivo. Então, dois núcleos, um verbal e outro nominal. Predicado, verbo, nominal. Correto? Pronto. Considerou a caminhada desagradável. Quem considerou? Ele ou ela. Ele ou ela. Pronto. Então, o verbo considerar é um verbo de ação. É um verbo de ação. Se é um verbo de ação, eu já tenho um predicado verbal. Mas aí eu tenho aqui, ó, desagradável relacionado à caminhada. Caminhada é nome, desagradável é um adjetivo. Dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Portanto, eu tenho o meu predicado verbo nominal. Certo? Ótimo. Deixa eu apagar. Minha gente, quando eu termino de explicar se alguma coisa nessas imagens, que eu vejo a bagunça que eu faço, deixa eu apagar aqui. É uma bagunça entendedora. Mas dá para vocês entenderem. Ó, aí aqui tá a explicação que eu acabei de fazer, ó, tudo cheio de desenhinhos. Predicado, verbo nominal, ó, chegou. Tudo que é o verdinho são os verbos de ação. Tudo que são, portanto, se são os verbos de ação, eu tenho os predicados verbais, né? A marcação de núcleo verbal, a parte mais importante em relação ao verbo. O que tá de azul são os nomes que vão trazer para esse predicado o núcleo nominal também. Por isso que eles serão classificados como predicados verbo nominais, certo? Aí aqui, ó, para identificar um predicado verbo nominal, usando nossos exemplos, o verbo que indica a ação está expresso, aparente. Você olha para a oração e percebe a presença desse verbo de ação. O verbo que indica estado ou qualidade, que será chamado de verbo de ligação, por sua vez, estará oculto ou subentendido. Tudo certo até aqui? Assim, Susana chegou, caracteriza o verbo nocional, que, como eu disse a vocês, é o verbo de ação ou o verbo significativo, o qual representa a ação do sujeito, o resultado da ação. Enquanto que estava, está entre parênteses, porque ele está oculto ou subentendido, cansada, indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional também é o verbo de ligação, tá? Se vocês encontrarem alguma informação chamando de verbo de ligação ou não nocional, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que no de ação eu tenho verbo nocional, verbo significativo, do outro lado eu tenho o verbo de ligação e o não nocional, tá? Enquanto que estava, entre parênteses, está cansada, né? Estava cansada, indica o estado do sujeito onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase. Ou seja, ele está oculto ou subentendido. Tudo bem, meus anjos? Aí tá aqui, ó. Aí quando a gente está falando, eu queria abrir o rostinho de vocês aqui para mim, mas eu não consigo. Tá só pequenininho. Como é que tá o meu rosto aí para vocês? Também tá só do lado, né? Pra mim, não. Tá tudo em cima. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo. Participantes. Eu queria colocar só vocês na minha tela. Mas não dá não. Eu não vou testar agora não para não perder tempo. Vamos lá.
Atenção aqui para mim. Quando a gente está falando da presença do verbo de ligação, a gente está falando diretamente que o que vem depois do verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Isso já está claro para vocês? Se eu faço uso do verbo de ligação, o que vem depois dele, com efeito de complemento, ele será um predicativo. Predicativo do sujeito. Porque esse verbo de ligação vai estar se referindo ao sujeito mencionado. Mas eu posso ter também o predicativo do objeto. O objeto, quando eu uso o verbo de ação, atenção aqui para mim. Quando eu uso o verbo de ação, logo em seguida eu tenho um complemento. Esse complemento é chamado de objeto, que pode ser direto ou indireto. Aqui a gente está falando da predicação em relação à transitividade, tá? Predicação, quando aparecer lá, Isabelle, é logo essa complementação que eu tenho do verbo de ação, tá? Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um complemento chamado de objeto. Depois a gente determina se ele é direto ou indireto. Se eu tiver alguma qualificação depois desse objeto, aí ele será chamado de predicativo do objeto e não mais do sujeito. Vamos lá tentar entender isso daqui, ó. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto são termos integrantes da oração, atuando como um complemento. Eles são complementos do sujeito, da ação verbal. Ambos têm como função atribuir uma característica, independente de ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, ele tem a função de caracterizar, de qualificar o termo da oração a qual ele vai estar se referindo. Conforme o próprio nome indica, o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito. E o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto. E esse objeto pode ser direto ou indireto. Tudo bem até aqui? A Alana não conversa. Eu vou mandar colocar vocês duas em ambientes diferentes, tu e a Sarinha. Pensa que eu não sei que vocês ficam fuxicando aí, né? Olhem aqui o exemplo. Exemplo usando o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Ele é insuportável. Ele é insuportável. O que eu faço primeiro? Procura o verbo. Procura o verbo. Cadê o verbo? Aqui, ó. É. Aí, qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Quem é insuportável? Ele. Ele. Portanto, ele é o meu Sujeito. Esse ézinho aqui, ó. Ele é um verbo de ação ou ele é um verbo de ligação? Ligação? De ligação. Ele é um verbo de ligação. Insuportável não é uma característica do sujeito, uma qualificação? Portanto, atenção. Portanto, insuportável é um predicativo do sujeito, porque é uma qualificação em relação ao sujeito. É a ele que eu estou me referindo quando eu digo que ele é insuportável. Estou falando do sujeito. Se essa qualificação, essa caracterização, logo depois do sujeito, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Porque a característica está aqui relacionada ao sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, que é uma qualificação, se referindo ao sujeito.
Tudo bem? Ótimo. Agora eu tenho exemplo com predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Eu chamei-o de insuportável. Eu chamei-o de insuportável. Bora lá. Primeira coisa. O verbo. Achar o verbo. Qual é o verbo? Chamei. Tá aqui, ó. Qual é a pergunta que eu faço? Quem é insuportável? Ó, esse ozinho aqui, ó, é um pronome, no caso oblíquo, que faz retomada, tá? Então eu falo assim, ó, quem o chamou de insuportável? É como se eu dissesse assim, ó, eu chamei a ele. Mas aí, como fica uma redundância, eu vou dizer assim, eu chamei-o de insuportável. Aí eu pergunto pro verbo, quem o chamou de insuportável? Ou. Quem o chamou de insuportável? Eu. Eu. Então, eu é o sujeito, ó. Eu é o sujeito. Insuportável. Ó, chamar aqui, ó. Chamar aqui é um verbo de ligação ou de ação? Ação. É um verbo de ação. Muito bem. Verbo de ação, nocional ou significativo. É como se eu dissesse assim, ó. Eu chamei ele de insuportável. Eu vou fazer a substituição desse ozinho aqui, ó, por ele, tá? Dá para entender aqui, dá? Tá. Pronto. Então, ó, eu chamei ele, de insuportável. A referência, atenção aqui porque eu vou riscar. Alana, vou já cortar a tua franja. Não. Ó, a referência aqui, o insuportável, sou eu? Eu sou insuportável ou é ele que é insuportável? Ele é insuportável. Ele que é insuportável. Ele que é insuportável. A Alana deve estar assim, ó, a tia que é insuportável, só reclamando. Então, quando essa referência de predicação não é relacionada ao sujeito, ela vai ser relacionada a um objeto. Por isso que aqui ele está sendo chamado de predicativo do objeto e não do sujeito. O insuportável não sou eu, é ele a quem eu chamei de insuportável. Tudo bem? Pensem assim, ó, esse predicativo do objeto vem mais depois do que já foi dito sobre o sujeito. Ele vem depois do que é dito sobre o sujeito. Ele vem junto a um complemento. Certo? Minhas flores, se vocês tiverem entendido isso aqui, eu já fico muito, muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Deixa eu apagar aqui e ver o que a gente dá tempo, que eu acho que tem atividade para fazer. Mas a gente faz a revisão, porque basicamente esse é o nosso conteúdo. Vocês viram que parece pouco, mas tem muita coisa, né? Pronto. Ó, predicativo do sujeito para ficar fixado na cabecinha de vocês. O predicativo do sujeito caracteriza o sujeito. Aparece após o verbo de ligação. Isso tá claro para vocês? E se eu disser para vocês que nossa aula já está terminando, vocês acreditam? Minha gente, passa muito rápido. Muito, muito rápido. Bora lá. O predicativo do sujeito caracteriza o sujeito e aparece após um verbo de ligação. Você parece, olha lá o verbo de ligação, cansado. Então, cansado
é predicativo do sujeito. Vem logo após um verbo de ligação. Joinha? Minha blusa é nova. É, que verbo é esse? Que verbo é esse, meu amor? Meus amores. Eu tinha que fazer um pouco aqui nos cabelos, porque o calor tá por cima. Olha a cara de bolachona, ó. Fica todinha aqui na frente do... Verbo ser, meus amores. É o verbo ser. Blusa, minha blusa é nova. Então, eu tenho aqui, ó, uma característica em relação a quem? Minha blusa. Minha blusa é o sujeito. É um verbo de ligação. Nova é uma qualificação em relação ao sujeito. Portanto, eu tenho uma predicação do sujeito, predicativo do sujeito. Meu irmão, olhem aqui, ó. Viram lá na listinha que eu coloquei logo no iniciozinho sobre os verbos de ligação? O verbo andar, colocado nessa lista e entre parênteses tem lá dizendo, ó, no sentido figurado. Porque isso quer dizer que é naquele sentido de parece, não é o de movimento, de se deslocar de um lugar a outro. Ele andou de bicicleta, por exemplo, ele andou de carro. Aí eu tenho um verbo de ação, que tem um resultado de ação. Nesse caso aqui, ó, meu irmão anda nervoso. Esse andar nervoso é um verbo de ligação e o nervoso é uma qualificação em relação ao sujeito. Tudo bem? Vala? Não passou, não. Calma aí. Aí agora, como é que eu estou usando o predicativo do objeto? O predicativo do objeto caracteriza o objeto direto ou indireto. Aparece em predicados verbos nominais. E aí, quando é que eu tenho um verbo, um predicado verbo nominal? Me respondam aí vocês que estão entendendo o assunto. Quando é que eu tenho um predicado verbo nominal? Quando tem verbo de ligação? Também. Mas eu tenho uma sequência para que ele possa aparecer. Sendo assim, deixa eu retomar. O predicado... Gente, eu queria abrir esse rosto de vocês bem grandão, mas não consigo. Vamos lá. Olhem para mim, assim, ó. Finja que eu tô na frente de vocês, falando assim, cara a cara, sentindo a minha respiração no rosto de vocês. O predicado, verbo nominal. Eu tenho a presença de um verbo de ação e também de um verbo de ligação, como você acabou de dizer. Primeiro aparece o verbo de ação, depois aparece o de ligação. O de ligação, ele não está aparente, ele fica subentendido. Enquanto o de ação está aqui, diante dos olhos de vocês. Olha aqui, ó. Atenção. Ele viu-me arrependida. Primeira coisa que a gente faz para fazer análise. Achar o verbo. Achar o verbo. Qual é o verbo? Viu-me. Ó, aqui é um pronome, tá? O me é um pronome. O verbo é esse daqui, ó. Viu. Ele viu-me arrependida. Ele está se referindo a quem? Quando ele diz assim, ó, ele, quando eu falo isso, né? Ele viu-me arrependida. A quem eu estou me referindo? A ele ou a mim mesma? A mim. Não entendi. A mim mesma. A mim mesma. Então aqui, quem é o sujeito? Ele. Quem é o sujeito? Ele. Ele. Aqui é o sujeito. Pronto.
O sujeito viu. Ver é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ligação. Uma ação. Os amados. Isabelle, é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? De ação. De ação, ó. Ver, olhar, ver. Ele viu. Quem? Ele mesmo ou a mim? A mim. A mim. A mim, né? Ele me viu arrependida. É porque aqui a gente tem o uso da colocação pronominal, vocês ainda vão estudar, mas dentro de um raciocínio lógico, é isso que ele quer dizer. Ele me viu, falando errado, né? Porque a colocação pronominal vai ficar errada. Ele me viu arrependida. Quem estava arrependida? Era ele ou era eu? Eu. Pronto. Então, a referência, coloquem assim, ó. Ele me viu arrependida. Nesse caso, tem o ver, que é um verbo de ação, e tem o estava arrependida. Ele me viu e eu estava arrependida. O está é o verbo de ligação que está subentendido nessa oração. No predicativo, no predicado, quer dizer, no predicado verbo nominal, eu tenho a presença. Menino, deixa eu ver bem aqui, porque não dá pra. Ah, tá. Eu tinha que ver aqui a hora. No predicado verbo nominal, eu tenho a presença de um verbo de ligação aparente, colocado na frase, e eu tenho o verbo de ligação subentendido ou oculto. E aí, o que vai determinar é justamente essa colocação aqui, ó. Arrependida. Arrependida é nome, certo? Verbo nominal, ó. O verbo de ação está aqui, o nome está aqui e o verbo de ligação está subentendido entre essas duas colocações aqui. Chamei minha filha de estudiosa. Quem chamou? Eu. Eu chamei. Eu é o sujeito. Essa colocação de chamar a filha de estudiosa. Quem é estudiosa? Sou eu ou minha filha? Minha filha. Minha filha. A referência em relação à predicação do objeto não é o sujeito. A qualificação estudiosa não está relacionada ao sujeito, mas minha filha. Que nesse caso aqui, ó, eu chamei minha filha de estudiosa. Quem é estudiosa não é o sujeito, é minha filha. Tudo bem? Coisas lindas. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, agenda. Beijos. Até a próxima semana. Meus amores, usem o grupo, tirem dúvidas, perguntem, questionem, tá? Tchau. Tchau. Beijo.